que não é uma avaliação comportamental. Então, como eu bem falei, o doguinho vai fazer a avaliação para a gente permitir ou não que ele fique no nosso espaço. Então, esse não é o momento para a gente começar a dar diagnósticos comportamentais, né? Eu acho que eu analiso, né, que é bem comum o doguinho vir, né? A gente vai estar ali naquela posição de avaliador e a gente começar a falar, esse doguinho é agressivo, esse doguinho tem ansiedade por separação. E a verdade é que esse tipo de diagnóstico, ele requer um profissional específico, né? Seja um comportamentalista, um adestrador, uma pessoa que vai analisar uma série de aspectos, né? Tanto da rotina do cão, da família daquele cachorro, e não só naqueles 30 minutos ali que você observou daquele cachorro, né? E aí eu vejo alguns casos onde o tutor se ausenta, o cachorrinho dá 3 latidos e alguém diz, olha, seu cachorro ele sofre da síndrome de ansiedade por separação, isso e aquilo, e você já vai dando um diagnóstico comportamental para aquele cachorro, né? A gente tem que se ater que a gente tá ali para analisar os fatos. Quais os comportamentos aquele cachorro apresentou diante dos estímulos, diante de tudo que a gente tem no nosso espaço, e se esses comportamentos eles colaboram para o bem-estar daquele cachorro. Ele está apto para que exista uma harmonia daquele cão com aquele espaço, com os outros cães, com as pessoas que ali estão. Então se atenha a isso, a nossa análise é voltada para a participação daquele cachorro no nosso daycare. Outra coisa super importante, que inclusive eu friso bastante para os tutores, é que as pessoas já acham que a avaliação comportamental é um procedimento qualitativo, onde quando a gente vai fazer a avaliação, a gente vai analisar se aquele cachorro é bom ou se ele é ruim, se ele é educado ou se ele é mal educado, se ele é agressivo ou se ele não é agressivo. E não é sobre isso que a gente está fazendo, né? A gente não está ali para dizer se aquele cachorro é um bom cachorro ou não. Tanto é que vários tutores, né, quando o doguinho ele é reprovado na avaliação, eles ficam muito tristes, ficam achando que aquele cachorro necessariamente tem algum problema, que aquele cachorro não é um cachorrinho que se comporta bem, e aí, né, atribui uma série de fatores negativos para aquele cachorro. Então, basicamente é isso. Não faça uma avaliação comportamental qualitativa definindo os defeitos e as qualidades daquele cachorro. Além disso, o procedimento de avaliação comportamental, ele precede o seu serviço. Então, você está fazendo aquele procedimento para ver se você vai conseguir oferecer o seu serviço de creche e hospedagem. Então, nada de pegar o cachorro e já inserir ele na rotina de creche para ver no que é que dá, né? Isso era algo que a gente fazia lá no começo, onde a gente começou a descobrir o que era uma avaliação comportamental. Então, traz seu doguinho aqui para passar um dia de creche para a gente ver como é que ele se sai. E como eu falei, né, a gente tem que fazer um procedimento à parte, um procedimento controlado, um procedimento gradativo e não simplesmente pegar um cão que não está acostumado com aquele ambiente e inserir ele no grupo de cachorros e ver no que vai dar, tá bom? Outro ponto super importante é que a avaliação comportamental, ela não é vitalícia. Então, muitos tutores, por sinal, acreditam que sim. Eu já fiz a avaliação comportamental do meu cachorro, então sempre que eu quiser levar ele pro Hostel for Pets, eu vou levar. E não é bem assim, né? Primeiro, vamos supor aqui, você fez uma avaliação em um cãozinho que ele tinha 5, 6 meses de idade, ainda era um bebezinho. Ele foi aprovado, né? Ele conseguiu socializar bem, ficar bem diante do seu grupo, dos estímulos lá que você tinha, né? Com as pessoas, o espaço. E aí, ele se hospedou, foi uma hospedagem bem bacana. Um ano depois, o tutor dele volta, querendo deixar o cachorro com você. Sexta-feira, posso deixar aí meu cachorro contigo? Ele já fez a avaliação, tu já conhece, tá tudo certo. E não é bem assim, né? Esse cão, ele passou por um desenvolvimento que a gente, por sinal, não acompanhou, né? Ele passou por uma maturidade aí, né, sexual, onde ele se desenvolveu esse lado dele. Ele passou até por essa questão, essa maturidade comportamental, foi desenvolvendo um repertório comportamental dele durante esse tempo que a gente não acompanhou. Ele pode ter passado por um trauma, ele pode ter dado uma pausa nessa exposição dele a outros cães, e aí ele já não está tão acostumado a estar com outros cachorrinhos. Então existe uma série de fatores, né? Ele pode ter, como eu falei, né, tido um trauma. E aí, o comportamento dele mudou. Então a gente tem que ter em mente que o comportamento dos cães, ele não é algo fixo. Ele varia ao longo do tempo. Inclusive pode até ter mudado para melhor, mas aí a gente só vai saber fazendo uma reavaliação nesse cachorrinho.
Existem os casos também dos cães que eles já frequentam o nosso espaço. A gente fez uma avaliação, fez uma adaptação, aquele cachorro tá ali no nosso espaço, então não quer dizer que ele vai manter esse comportamento que a gente considera bom para o ambiente de creche o resto da vida dele, né? A gente observa que algumas mudanças, por exemplo, né, familiares daquele cão podem impactar diretamente o comportamento dele. Por exemplo, tutores que se separam, a gente viu uma mudança drástica no comportamento dos cães. Tutores que têm filhos, né, um bebezinho novo chega ali na casa e isso impacta demais o comportamento do cachorro também. Obviamente que o procedimento de recusa desses cães é diferente, até porque essa mudança comportamental não acontece da noite para o dia. É diferente de uma avaliação onde você não conhece aquele cachorro, mas é para vocês ficarem sabendo que essa avaliação ela é constante. Você tem que estar sempre analisando se o seu espaço está conseguindo oferecer um bem-estar para aquele cachorro, se está fazendo sentido a vinda daquele cachorro para o seu espaço. Também tem aqueles casos de cães idosos. Aquele cachorro está no seu daycare há um tempo, ele se comporta bem, ele se dá bem com tudo, mas ele vai começar a apresentar uma série de limitações, né? Realmente, às vezes, até da idade, ele não pode mais fazer tanto esforço como ele fazia antes, ele começa a ter uma série de restrições e aí você tem um espaço de alta energia, onde você tem cães correndo, onde você tem cães brincando e aquele cão passa a não ser tão tolerante como ele era antes, né? Porque ele precisa de mais repouso, ele é um cãozinho mais idoso. Então a gente tem que estar sempre reavaliando a vinda desses cachorros. Então é para vocês terem em mente, a avaliação comportamental ela é para sempre. A gente vai estar sempre analisando nos diferentes contextos no desenvolvimento desse cachorro dentro do seu espaço.